Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nosso curso Como Pregar, na continuidade da nossa matéria homilética. E na aula de hoje nós vamos falar especificamente do pregador, ou seja, a pessoa do pregador. E nesse módulo nós vamos ver as características do pregador, a postura do pregador, a voz do pregador. As características do pregador. Você que quer pregar a palavra de Deus, é necessário ter alguns requisitos. Então eu quero falar sobre requisitos espirituais. Esse é indispensável. Primeiro, vocação divina. Pregar não é somente proferir palavras. Pregar é falar em nome de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te levantou para esta missão. Por isso é uma vocação divina. Tem que ter a chamada, a chama também ardendo no coração. Ok? Nós somos os pregadores desta geração. Quem eram os pregadores na Bíblia? Os pregadores do Antigo Testamento eram os profetas. Ou seja, o que acontecia com os profetas da Bíblia, com os pregadores da Bíblia? Eles recebiam a mensagem de Deus e transmitiam ao povo. Então você precisa ter esse discernimento que você foi chamado por Deus, ou seja, você é um instrumento de Deus. A mensagem é divina, você é o canal que Deus vai usar para transmitir a palavra de Deus. Segundo requisito espiritual, ter uma vida de oração. Isto é indispensável para você que quer pregar a palavra de Deus. Você não deve ser um profissional no púlpito. Pregar não é profissão, pregar é vocação, embora nos nossos dias muitos têm confundido isto, ok? Deus te chamou, então antes de pregar, invista, não é perder tempo, é investir em tempo, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, de estudo da palavra de Deus, para que quando você se levantar diante da multidão, Deus possa te usar, você possa estar preparado espiritualmente. Terceiro requisito espiritual, a unção. A unção não é grito, a unção não é barulho, a unção de Deus não é o pula-pula, a unção é a graça de Deus na nossa vida. A unção é a presença de Deus em nós. Cristo, o próprio Cristo, a Bíblia diz que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Aliás, os milagres que Jesus fez, ele fez como homem, cheio do Espírito Santo. Por isso ele tirava tempo em oração, ele passava noites a fios com Deus. Ele fez os seus milagres estando cheio da unção. Por isso ele diz ali em João 14, versículo 12, aquele que crê em mim, farás as mesmas obras que eu faço e fará maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai. Então, se você tiver a unção de Deus na sua vida, vou repetir o que, por certo, você já sabe. A unção faz a diferença e, com certeza, a unção de Deus vai fazer a diferença na sua vida, como fez na vida de Davi, como fez na vida de Josué, como fez na vida de Moisés, como fez na vida de Paulo, como fez na vida de Pedro e fez a diferença na vida de tantos homens e mulheres de Deus. Quarto, ainda falando da pessoa do pregador, é necessário ele ter este requisito, humildade. Para as pessoas te identificar como uma pessoa humilde, você não precisa chegar e dizer, eu sou humilde. As pessoas vão enxergar isto em você. Aliás, tem um significado que eu acho lindo, eu acho um significado maravilhoso
do significado da palavra humildade é aquela que vem do latim, a palavra humus, que significa terra. Deus fez o homem de onde? Deus fez o homem do pó da terra. Humildade não é andar de cabisbaixo, eu sou humilde e tal. Humildade não é andar com a gola toda desarrumada. Humildade não é andar com o sapato furado. Isso não é humildade, isso é outra coisa. Humildade é você reconhecer de onde você saiu. Humildade é você reconhecer de onde Deus te levantou, do pó, ok? Isso é humildade, é bater no peito e dizer: eu dependo de Deus, eu preciso da presença de Deus. Estes são os requisitos espirituais. Agora eu quero falar com você sobre a postura do pregador. Primeiro, eu quero falar sobre a aparência do pregador. Não use roupas extravagantes, ok? Quando eu vou ministrar a palavra de Deus, que eu coloco uma gravata, a minha mulher já olha assim, minha esposa olha e diz: olha, tá feio, tá fora, a cor não fecha, não está combinando, ok? Então eu vou lá e troco. Você não é artista, você não é palhaço de circo, você não tem que chamar a atenção, ok? O que está em evidência é a palavra de Deus, então você cuida. Outro detalhe são as mãos. Não faça movimentos exagerados, andar o púlpito de um lado para o outro. Cuide, né? Não dê soco no púlpito. Esses dias eu assisti um vídeo, o pregador pregando, era culto de ceia, e ele parecia que estava muito nervoso, muito agitado. Ele acabou dando um tapa muito forte em cima da mesa, e a mesa estava com os elementos da Santa Ceia. Olha que absurdo, né? Os elementos da Santa Ceia, e a mesa estourou. Ou seja, perdeu-se a pregação. Por quê? Uma falta de prudência de um pregador, ok? Então não cruze também os braços, não fique parado como se fosse uma estátua, né? Então faça movimentos leves, tranquilo, sempre ereto, numa posição ereta, olhando para as pessoas a qual você está ministrando a palavra de Deus. Quero falar sobre o olhar. O olhar, ele é muito importante. Olhe para as pessoas que você está ministrando. Olhe para o público, ok? Não fique de olhos fechados, ou também não fique olhando só para um determinado ponto, ok? Para uma determinada pessoa. Isso constrange as pessoas, isso não é legal. É interessante você ministrar de uma forma clara, olhando as pessoas, porque isso transmite confiança, transmite clareza. A voz. Esse item é muito importante, porque é através da voz que você vai transmitir a palavra de Deus. A voz revela a personalidade de quem fala. Então use um timbre de voz moderado, não precisa falar muito baixo. E também não há necessidade de gritos. Diz o pensador que gritos é para quem não tem argumentos. Claro que em determinado ponto da mensagem, se você quiser enfatizar algum assunto, algum tema, claro, se há necessidade de você alterar um pouquinho a voz, não tem problema em fazer isso, ok? Evite os vícios de linguagem, né, então, usar a palavra aleluia para cada final de frase. Zaqueu subiu na árvore, aleluia. Jesus olhou para Zaqueu, aleluia. Zaqueu desceu da aleluia. Isto não é necessário, são vícios de linguagem. Outra coisa é usar gírias em cima do púlpito. Isso não se faz, ok? Mais um detalhe ainda é você fazer imitações em cima do púlpito, diante das pessoas. Por exemplo,
Pedro negou Jesus e o galo cantou. Aí vai o pregador e imita o galo cantando. Então não há necessidade de você imitar o galo, imitar a jumenta, imitar a galinha. Por quê? Porque as pessoas já sabem como o galo faz e a galinha faz. Isso aí, então você vai pagar um mico, ok? Não faça isso. Acabamos de ver sobre a pessoa do pregador. Primeiro vimos sobre a postura do pregador. Segundo, o olhar do pregador. E terceiro, sobre a voz do pregador, ok? Concluímos aqui. Lembrando que no próximo vídeo vamos continuar na mesma matéria homilética e o nosso tema vai ser a pregação. Forte abraço, até o próximo.